E aí, galera do Me Salva, a gente vai seguir com o nosso curso de Programação na Linguagem C. Então, nessa aula, a gente vai falar de subprogramas, tá? O que são os subprogramas? É uma sequência de instruções, ou programas, executados apenas quando chamados, tá? Então, qual é o objetivo? Por que a gente usa subprogramas? Então, principalmente para evitar repetições, ou seja, se tem alguma coisa que a gente faz mais de uma vez, repetidas vezes durante um programa, a gente bota aquilo num bloco de comando, numa função, né? Que é outro nome que a gente usa para subprogramas, função. E daí, toda vez que a gente precisar fazer essas ações que são feitas repetidamente, a gente chama, então, aquela função, tá? Então, outro objetivo é dividir e estruturar. Então, diminui a complexidade do programa porque a gente está dividindo em pedacinhos funcionais, tá? E cada subprograma tem que executar, então, uma tarefa específica que seja bem clara e bem determinada, tá? Então, a gente tem funções pré-definidas, tá? Que são basicamente funções matemáticas que já vem dentro do seu, você já fornece isso pra gente, tá? E tem as desenvolvidas pelo usuário, que seria nós mesmos, então funções que a gente desenvolve, que podem ser do tipo void, que a gente vai ver depois o que é, mas são funções que não retornam nada, elas só executam e não geram nenhum valor. E as funções, então, tipadas, que seriam com retorno. Aí sim, elas vão retornar algum resultado. Tá? Então, como é que fica o fluxo de execução usando subprogramas? O main é sempre o primeiro a ser executado. Essa função ela é sempre executada. O C ele procura pelo main para começar a execução, tá? Então, o fluxo de execução sempre começa pelo main, tá? O main aqui é o primeiro. E daí o main vai executando todos os comandos definidos e daí chega aqui numa chamada de função. Então, quando tem a chamada de função, o fluxo de execução vai lá para a definição daquela função, tá? Que está num bloco separado. Então, aqui a gente tem a nossa F1, a função 1. Ela vai executar tudo que tiver aqui dentro. E quando terminar, vai então voltar a execução para exatamente onde parou, onde foi a chamada de função. E daí vai seguir executando aqui até chegar em, por exemplo, outra chamada de função, F2. Aí, de novo, a gente chega na chamada de função, vai lá para a execução dela, que está declarado separado, não está dentro do main, vai executar tudo e vai, então, voltar a execução lá para onde parou, tá? Então, vamos começar olhando as funções matemáticas pré-definidas, tá? Para usar essas funções, a gente vai usar uma biblioteca que é a math.h, então a gente vai usar o include math.h, tá? Daí aqui eu trouxe só 3 exemplos que são os mais comuns, os que eu considero assim mais úteis para os programas simples que vocês vão fazer, que é o ceil, tá? O que ele faz? Ele arredonda esse x aqui, que é a variável que vocês passam para a função como parâmetro, tá? Então, por exemplo, se a gente tem ceil de 3.2, ele vai resultar em 4, porque ele arredonda para cima, né? Ceil seria o teto, então arredonda para cima. O pau é a potência, tá? Então, isso aqui calcula x elevado na y, tá? Então, a gente dá uma variável para x e uma variável para y, e ele vai fazer esse cálculo. E os SQRT seria a raiz quadrada, tá? Então, isso aqui vai calcular a raiz quadrada de x. Tá? Então, vamos só olhar rapidinho um
exemplo desses programas executando, tá? Aqui eu tenho a minha função main, eu fiz o include, tá? E eu defini um x como 3.7, um y como 2 e o z como 4. Tá? E aqui eu estou salvando nas mesmas variáveis o resultado. Então, aqui o x vai ser o teto dele, né, o ceil. O y vai ser a potência de z, que é 4 com y, tá? Então, seria 4 ao quadrado. E aqui o z vai ser a raiz quadrada do z, que é 4, tá? Então, a gente vai executar aqui. Então, a gente tem o ceil de 3.7 é 4, a potência de 4 elevado na 2 é 16, e a raiz quadrada de 4 é 2. Então, tem várias, tá? Vocês podem procurar a documentação do C, tem várias dessas funções. Caso vocês precisem, podem olhar lá. Eu só trouxe esses 3 exemplos, que não tem por que ficar botando todos. Então, pessoal, nessa aula a gente começou a ver subprogramas. A gente viu os pré-definidos, tá? Que é o maths.h. Tá? Nas próximas aulas a gente vai ver, então, os desenvolvidos pelo usuário, que tem os dois tipos void e com retorno. Tá? Obrigada, até a próxima.